Olá, tudo bem? Está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também na nossa cidade. Fique agora com os destaques desta edição. Técnico do São José, Ricardo César Costa, recebe o título de cidadão joseense. A honraria proposta aqui pela Câmara serve de homenagem pela vaga conquistada na Série A2 do Paulista. Projeto aprovado na Câmara cria em São José uma política de transparência nas obras públicas. Proposta quer garantir aos moradores o direito de fiscalizar as ações e os gastos públicos no setor. Ainda sobre projetos de lei, vereadores aprovam um projeto que quer ampliar o número de vagas no CAPS adulto e infantil na cidade. A ideia é facilitar o atendimento a quem precisa de apoio psicossocial. Número de inadimplentes no Brasil é o maior dos últimos 2 anos. Legislativo aposta no papel do poder público em oferecer políticas de negociação de dívidas e oferta de créditos. Confira os debates que marcaram a sessão de terça-feira e os projetos aprovados na sessão de quinta nos nossos resumos das sessões. E roubos em contas digitais têm sido cada vez mais comuns no país. Vamos te ensinar a proteger seus dados e não ter as informações vazadas ou furtadas. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Fique agora com os destaques da sessão realizada nesta quinta-feira. E o esporte foi destaque entre os projetos de lei aprovados durante a 38ª sessão do ano. Uma das propostas, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, vai criar na cidade competições de quadras de areia com premiações aos atletas. A partir da proposta, esses campeonatos vão fazer parte do calendário oficial de eventos do município. E como exemplo de competições que poderão ser criadas em São José, estão Circuito Municipal de Futevôlei, Vôlei de Areia e outras modalidades. Os jogos serão organizados e custeados pela Secretaria de Esporte, podendo ser patrocinados pela iniciativa privada. Outra proposta aprovada foi o projeto do vereador Tomás Henrique, que concede medalha de mérito a um guarda municipal que conseguiu reagir a uma tentativa de roubo da arma que usava durante patrulha em uma escola da cidade. Os parlamentares também aprovaram matérias de denominação de rua. Já no grande expediente, o vereador Dr. José Cláudio defendeu o projeto que pretende isentar servidores municipais e aposentados que recebem até o teto do regime geral de previdência do desconto previdenciário de 14%. Se o texto for aprovado, a contribuição incidirá sobre o montante das aposentadorias e pensões que excedem o limite do RGPS e não sobre o valor acima do salário mínimo, como ocorre atualmente. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E um assunto muito sério que infelizmente vem virando rotina aqui no país é a inadimplência, que só cresce, viu? Olha só esse dado. O número de inadimplentes no Brasil é o maior dos últimos 2 anos. A gente está falando das pessoas que não conseguem pagar as contas e aí vira aquela bola de neve. O que será que tem motivado essa realidade e como tentar fugir das dívidas é o que a gente te mostra agora na reportagem. Estamos praticamente no meio do ano e uma coisa não muda. Ainda tem muito brasileiro no vermelho. Tá demais, tá difícil, viu? Tem que trabalhar muito para pagar. Muitas contas. Água, luz, telefone, cartão. Eu estou com muita dívida do banco e não consigo acertar. E os brasileiros estão mesmo com as contas atrasadas. Segundo uma pesquisa divulgada da Confederação Nacional do Comércio, ainda no primeiro semestre, quase 80% das famílias no país estavam endividadas. Segundo este especialista, em números absolutos, o Brasil tem quase 9 milhões de pessoas desempregadas, o que compromete ainda mais o cenário da inadimplência. E com o aquecimento da economia perdendo força, o número de pessoas enroladas com as contas tende a subir. Nós tivemos aí o problema da pandemia, que afetou o mundo como um todo, e logo no final da pandemia começou a guerra da Ucrânia,
junto com a Rússia, que acabou pegando ali parte da Europa. E nos Estados Unidos também teve um desaquecimento da economia, a taxa da inflação hoje está equivalente à inflação aqui no Brasil, então para um pouco os investimentos a nível mundo, e o Brasil sente isso. Em meio a este cenário, um programa lançado pelo governo federal quer ajudar os brasileiros a pagarem as dívidas. Com o nome de Desenrola Brasil, a proposta quer facilitar as condições de negociação entre credores e devedores. A iniciativa deve beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas e combater a inadimplência no país. O Desenrola Brasil será executado em 3 etapas e seguirá critérios específicos. Quem recebe até 2 salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico pode renegociar dívidas de até R$5 mil. A medida também garante liberdade aos bancos para oferecer ações de renegociação diretamente com os clientes. E para evitar que o brasileiro continue a ficar no vermelho, quem aderir ao programa também vai passar por cursos de educação financeira. Uma plataforma digital do programa ainda será lançada, mas até lá, a gente deixa algumas dicas para manter as contas em dia. Quitar esse endividamento atual, tentar renegociar desconto das taxas de juros e limpar o seu nome. Porque daí ele pegando esse dinheiro, ele paga de quem ele comprou essa mercadoria e começa a aquecer novamente essa mercadoria, que a empresa vai ter condição de pagar o seu fornecedor desse produto que você acabou adquirindo. A pessoa limpa o nome e começa uma nova vida. E para incentivar ainda mais as facilidades para o segundo semestre, o governo também prevê um leilão, no qual o credor que der o maior desconto vai receber uma compensação no fundo de garantia. E a situação da inadimplência também é acompanhada pela Câmara, uma vez que impacta diretamente a economia. Segundo a vereadora Juliana Fraga, é papel do poder público criar políticas públicas para auxiliar quem está no vermelho. Cabe a nós cada vez mais falar sobre isso, mostrar a importância, incentivar reuniões em bairros, reuniões em regiões, reuniões com bancos, com comércio, enfim, fazer com que isso seja de conhecimento de todos, porque daí eles podem acessar esse direito, acessar esse programa que está aí para as famílias de baixa renda. Ainda segundo a parlamentar, uma vida financeira saudável da população reflete no melhor cenário econômico do país. E a expectativa é que o novo programa atenda a essa realidade. São famílias realmente de baixa renda que têm mais dificuldade ainda para conseguir crédito, conseguir empréstimo, enfim, para quitar suas dívidas e ter uma qualidade de vida. Então, eu acho assim, ganha todos, ganha quem está devendo e ganha aquele que vai receber. E com isso a economia, principalmente da cidade, do país, gira, né? Em uma nova reunião, a Comissão de Saúde da Câmara cobrou medidas do poder público para diversas demandas da população referente aos atendimentos oferecidos na cidade. As críticas e apontamentos foram apresentados ao diretor do Departamento Hospitalar e Emergências, que informou como o município pretende solucionar essas questões. Em um novo encontro da Comissão de Saúde da Câmara, os vereadores Milton Vieira Filho, Dulce Rita e Zé Luiz receberam o diretor do Departamento Hospitalar e Emergências da Prefeitura, Wagner Marques. A vereadora Amélia Naomi também compareceu à conversa. O objetivo da reunião foi esclarecer algumas dúvidas da população. A comissão já fez algumas reuniões anteriores, foi enviado ofícios, os ofícios foram respondidos, e sempre quando a gente vai fazer a perícia, a leitura dos documentos, ainda surgem algumas dúvidas. Então a presença hoje do técnico, do diretor da prefeitura, foi para responder mais alguns questionamentos e também algumas dúvidas que surgiram nos dados que foram apresentados por eles mesmos. Os principais questionamentos dos vereadores estavam ligados ao pronto atendimento nos hospitais. Segundo o Wagner, o município conta com um déficit de cerca de 300 leitos, levando em consideração o porte da cidade. Um dos destaques foi o Hospital de Clínica Sul, que, segundo os vereadores, tem sido alvo de muitas reclamações. O porta-voz da prefeitura afirmou que a unidade deve passar por uma ampliação. Nós temos um projeto de ampliação que ele está sendo estudado.
A primeira planta que a gente pediu seria para 100 leitos. Esses 100 leitos eles estariam divididos entre 20 para pediatria, 10 leitos para pequenas cirurgias, seriam cirurgias ambulatoriais com cirurgias dia, ou seja, com 12 horas eles teriam alta, e o restante dos leitos seriam para internação clínica, que é um dos nossos gargalos. Outra novidade revelada pelo diretor do Departamento Hospitalar e Emergências é a utilização de telemedicina no pronto atendimento. Os casos mais simples poderão ser atendidos à distância por um médico em uma cabine especial. Então, é uma cabine de mais ou menos 1,20 m por 1,20 m. Ela tem uma parte de exaustão, né? Então é de fácil limpeza também, quando sai um, entra o outro. Ela tem um banco bem confortável, onde a pessoa ela senta, ela fica de frente para uma TV, né? E aí nessa TV ela está ligada à internet, web, e ali ela faz toda a conversa com o médico. Outro questionamento dos vereadores foi sobre os tratamentos paliativos e cuidados com pacientes em situação terminal. Para a vereadora Dulce Rita, o assunto ainda deve ser debatido para que esse serviço chegue a mais pessoas. Se a pessoa está numa fase terminal, se ela tiver uma família que esteja bem acompanhada, que ela esteja bem instruída de como cuidar do seu paciente, provavelmente ele vai levar para casa e vai cuidar dele para dar um conforto, né? Deixar esse paciente dentro de casa, a pessoa vai estar treinada, vai estar segura para cuidar dessa pessoa, desse familiar seu. Então, acho que é uma coisa, e vai desocupar leito de hospital também. Então, é uma coisa que vai só fazer bem para todo mundo. Após os debates e esclarecimentos, a comissão deve analisar as informações colhidas para definir o próximo passo. Reunir todos esses dados e cruzar para ver se é necessário outras intervenções. Depois disso, como eu falei, novos documentos podem ser lançados, novos atores podem ser convidados e outros temas também podem ser conversados. Tipo, vamos dar um exemplo aqui, como é que está a questão de vacinas na cidade? Então, a Comissão de Saúde é uma comissão permanente e, de acordo com os temas que vão surgindo, a gente vai demandando aí a Secretaria de Saúde, principalmente. Agora, falando de inclusão, a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo fez uma visita na sede da ASIM, uma entidade social voltada para o acolhimento de pessoas com síndrome de Down. A proposta foi conhecer de perto o trabalho da unidade e discutir as políticas públicas no apoio para pessoas com transtornos, deficiência ou limitações intelectuais. A Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo visitou a ASIM, Associação para a Síndrome de Down, com o objetivo de conhecer os atendimentos que o espaço oferece e as demandas da instituição. O encontro contou com a presença dos vereadores Fernando Petiti, Juliana Fraga e Amélia Naomi e serviu para que os parlamentares também acompanhassem de perto as necessidades da entidade. O grupo foi recebido pelo diretor da associação, Tiago Araújo. A visita da Frente Parlamentar sempre é bem-vinda, né? Pois os vereadores eles fiscalizam todos os serviços que acontecem vinculados ao poder público, né? Eles fazem essa interlocução com os munícipes. E a gente espera apresentar hoje para todos eles o nosso funcionamento. Alguns já conhecem, outros ainda não tiveram a oportunidade e vão passar a conhecer hoje para ver um pouquinho da nossa realidade. O diretor promoveu uma reunião com os vereadores e destacou o papel do poder público para a manutenção do espaço, que hoje atende 126 alunos entre 5 até 59 anos com síndrome de Down. Eles participam de diversas oficinas lúdicas e sensoriais e todo o contexto familiar e social é levado em conta. Hoje a gente oferece, são oficinas, né, que acontecem de segunda a sexta, das 8 às 5. Eu tenho mais de 20 oficinas aqui acontecendo, culinária, artesanato, pintura em tela, danças, né, teatro. E a gente foca também principalmente na inclusão social dos nossos usuários, que elas acabam acontecendo com atividades externas. Então a gente leva os nossos grupos para participarem de jogos de futebol, basquete, barzinho, balada, para tudo que é lugar.
Após a reunião, os parlamentares conheceram as instalações da entidade e acompanharam as demandas dos alunos e voluntários. Entre elas, a construção de uma quadra que vai auxiliar os atendimentos voltados para a prática de esporte e eventos comemorativos. Bom, nós esperamos que depois de 6 anos seja resolvido o problema da área, né? Que possa ser resolvida no cartório e que eles construam a quadra, que é um espaço muito importante, porque vai ser uma quadra coberta, já tem o apoiador, então vai ser melhor para os alunos que estão aqui, para os usuários, mas para a entidade como um todo. A gente veio para ver exatamente a quadra, a construção de uma quadra aqui na Azim. Então, esse é um trabalho dos vereadores, né, que vai cobrar, que vai acompanhar como que está esse andamento da construção, do registro do terreno, enfim. E a Câmara pode incentivar, pode estar junto, todos os vereadores, porque é algo para a sociedade, né? São as crianças e adolescentes que são atendidos aqui na Azim e a Câmara pode cobrar essa agilidade. Outro pedido é para que a Câmara auxilie a divulgar o trabalho da entidade que precisa de voluntários. Para ajudar no orçamento, a Azim conta com doações feitas pela Nota Fiscal Paulista e é preciso cadastrar 160 mil notas em até 90 dias para reverter R$100 mil à instituição. Segundo o diretor da associação, este trabalho é feito de forma voluntária com o apoio de mães de alunos, mas é preciso de mais pessoas para atuar na causa. Também aqui a gente viu que a entidade recebe Nota Fiscal Paulista, aquela pessoa que vai no supermercado, em algum comércio e não coloca o seu CPF, né, em alguns comércios parceiros, dão a nota fiscal aqui. E eu não sabia, tem 90 dias de prazo essa nota fiscal. Então a entidade também precisa de voluntários, esses voluntários para vir cadastrar a nota fiscal. É um processo rápido da leitura de barras, então acelera no atendimento, só que são muitas notas fiscais, então precisa daquele voluntário, aposentado, as próprias mães dos atendidos aqui. A Frente Parlamentar também já vai iniciar uma campanha para que a gente possa fazer com que mais pessoas venham ajudar e aí a entidade não perca nenhuma nota fiscal. E no próximo bloco a gente te apresenta como foi a sessão da terça-feira. Ainda vamos te mostrar também detalhes da sessão solene que concedeu ao técnico do São José o título de cidadão joseense. E também vamos te dar informações de um projeto aprovado que quer garantir meios de a população fiscalizar as obras públicas da cidade. É daqui a pouquinho. O Semana Legislativa está de volta e agora a gente te apresenta os principais debates que marcaram a sessão da terça-feira. Lembrando que os trabalhos em plenário também contaram com a apreciação de diversos documentos. Confira. Entre os documentos apreciados durante a 37ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e documentos diversos. Das indicações lidas em plenário, a maior parte dos pedidos era por serviços como limpeza de ruas, capina, poda de árvores, troca de lâmpadas, entre outras ações de manutenção pública. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a realização de exames e consultas na área da saúde e rondas policiais em alguns bairros. Já no Pinga Fogo, o primeiro orador da noite, o vereador Juvenil Silvério, falou sobre uma ação realizada no bairro Jardim do Lago com a comunidade atingida pelas enchentes dos últimos meses. Segundo Juvenil, os moradores terão os valores do IPTU revisados como forma de compensar os prejuízos. Ainda no tema da fiscalização, a vereadora Dulce Rita cobrou ações da Prefeitura para criar um plano de contingência com o objetivo de prevenir as enchentes no bairro Jardim do Lago. Dulce também apontou problemas de infraestrutura na cidade, como falta de iluminação pública em algumas regiões e despejo irregular de lixo. Outro orador, o vereador Tomás Henrique, reclamou sobre a atuação das adegas na cidade, que não têm cumprido a legislação e continuam funcionando após as 10 horas da noite. Segundo o parlamentar, alguns desses comércios teriam fraudado o registro para continuar em atividade no horário noturno
Já sobre o assunto da saúde, Tomás propôs uma auditoria para avaliar os atendimentos das unidades de saúde terceirizadas. O vereador Marcelo Garcia também foi à tribuna. Ele parabenizou o trabalho de uma associação que trabalha para acolher pessoas que possuem fissura palatina, também conhecida como lábio leporino. O vereador é autor de uma lei que inclui no calendário da cidade um dia de conscientização sobre o problema para oferecer informações aos pais e familiares. E para trazer mais segurança aos ciclistas, o vereador Fernando Petit comentou que fez um pedido para que a prefeitura instalasse pontos conhecidos como Bike Pit Stop para auxiliar quem pratica o esporte. Petit também solicitou a instalação de novas ciclovias. Outro pedido do parlamentar foi para a instalação de salas multissensoriais em aeroportos da cidade para acolher autistas. A expectativa é que o aeroporto de São José também receba a sala. Valorizando a cultura japonesa na região, o vereador Walter Hayashi lembrou sobre o início da imigração japonesa em São José. Em um vídeo, ele prestou uma homenagem a toda a comunidade japonesa que veio trabalhar no nosso país, incluindo São José dos Campos. Já a vereadora Amélia Naomi destacou ações do governo federal na Europa e defendeu a importância do país estreitar laços com autoridades internacionais. A parlamentar informou sobre possíveis investimentos da União Europeia ao país e o encontro do presidente Lula com o Papa. Amélia também comentou sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Também na tribuna, a vereadora Juliana Fraga apontou critérios que definem uma cidade inteligente e questionou se São José dos Campos tem alcançado esses critérios. Para a parlamentar, quesitos como saúde, educação, infraestrutura, entre outros pontos, precisam ser melhor trabalhados para que o município possa fazer jus à certificação de cidade inteligente. Sobre o esporte, o vereador Marcão aproveitou o período de pinga-fogo para homenagear atletas do município pelo resultado em diversos campeonatos. Entre os destaques estão equipes de tênis de mesa, canoa havaiana, biribol, taekwondo e basquete feminino, que está na final da Copa São Paulo. Marcão também parabenizou o paratletismo da cidade. E o tema defendido pelo vereador Robertinho da Padaria foi segurança pública. O parlamentar avaliou o trabalho da Guarda Civil Municipal e informou sobre a entrega de viaturas para a corporação e sobre o programa de rondas ostensivas. Robertinho ainda falou sobre educação e a entrega de um novo prédio da Fundaz, que também vai receber novos alunos. Ainda no assunto de segurança pública, o vereador Dr. José Cláudio mostrou a apreensão sobre ataques e violências em escolas e pediu a garantia de proteção aos alunos. Segundo o parlamentar, uma lei que determina a presença de guardas municipais nas escolas não tem sido cumprida. Outro orador foi o vereador Lino Bispo. Ele pediu maior diálogo entre as autoridades do município e os parlamentares no debate de melhorias para a cidade. Em um áudio exibido no plenário, o vereador também cobrou o apoio do município para solucionar o problema de saúde de uma moradora. Segundo Lino, o pedido ainda não foi respondido pela Secretaria de Saúde. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E falando de homenagens, depois do sucesso no comando do São José, que subiu para a Série A2 do Paulista, o técnico do time, Ricardo César Costa, recebeu o título de cidadão joseense. Foi uma forma do Legislativo reconhecer o trabalho do técnico, que ficou marcado na história da nossa cidade. Com faixas e bandeiras de torcedores da Águia do Vale, o plenário da Câmara ficou especialmente preparado para a sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense ao técnico do São José, Ricardo Costa. Além dos torcedores, jogadores do atual elenco, o presidente do clube, Celso Monteiro, e o CEO da SAF, Bruno Constantino, também estiveram presentes na solenidade. Autor do projeto que concedeu o título de cidadão joseense, o vereador Robertinho da Padaria destacou o trabalho do treinador à frente do São José, com 2 acessos pelo clube, um título e um vice-campeonato conquistados. Mais do que justa essa homenagem para ele de título de cidadão joseense, porque, como eu falei,
São José Esporte Clube é a paixão da nossa cidade, do nosso torcedor, e faz parte da história da nossa cidade. Então, toda cidade tem um time, né, realmente, que se identifica com a cidade, e aqui o nosso time é o São José Esporte Clube. Então, por isso que foi reconhecido por unanimidade na Câmara esse título para ele de cidadão joseense, merecidamente. Durante a sessão, um vídeo contou um pouco da passagem do treinador pelo São José. Conhecido como Rei do Acesso, esta é a terceira passagem do técnico Ricardo Costa pelo clube. A primeira foi em 2018, que quase resultou no acesso da Série B para a Série A3. Na segunda passagem, em 2020, o acesso veio e junto com o troféu de campeão. Neste ano, o treinador tirou a Águia do Vale da última colocação do campeonato e conduziu até o acesso para a Série A2 de 2024, desta vez com um vice-campeonato, perdendo a final para o Capivariano. Feliz com a homenagem, Ricardo comentou a importância de receber a honraria no plenário da Câmara. Primeiro, é uma honra, né, para mim receber esse título. É uma alegria muito grande, né? Tô até um pouco apreensivo antes aqui, a gente fica nervoso, mas muito feliz, né? Para mim, uma das melhores cidades do Brasil realmente né? Por tudo que todos os vereadores, o prefeito, né, trabalha, a gente sempre elogiou o trabalho que é feito aqui. Então, para representar essa cidade, a gente está sempre preparado, sempre melhorar. Agora, como cidadão joseense, o técnico Ricardo Costa diz que sempre se sentiu em casa na cidade, desde a primeira passagem em 2018. Todo mundo me recebeu bem, me abraçou bem, né? Toda a comunidade aqui de São José dos Campos. Estou muito feliz, eu acho que a dedicação também de todos, né? A gente não faz nada sozinho, nós conquistamos juntos, né? Com um grupo de jogadores, funcionários, toda a diretoria, né? Todo mundo junto, com a torcida, com vocês da imprensa. Então, muito feliz por toda essa história. E a torcida espera que essa homenagem faça com que ele continue no clube por mais alguns anos, para que traga ainda mais conquistas. Para a torcida, é o título que a gente queria, o acesso. Título, né, no primeiro lugar não veio, mas isso para a gente foi relevante. Então, se hoje o Ricardo Costa está recebendo essa homenagem, é porque ele fez um bom trabalho, ele está tendo reconhecimento, a cidade abraçou, né, ele como um cidadão joseense. Espero aí que ele tenha vida longa aqui em São José. Se Deus quiser, ano que vem aí ele conseguindo acesso da 2 pra gente, ele vai estar com a gente na primeira divisão. E olha só, a Câmara aprovou uma proposta de autoria do vereador Tomás Henrique e assinada por outros 11 parlamentares que vai criar em São José uma política de transparência nas obras públicas. A ideia é disponibilizar informações aos moradores para que a população também exerça o direito de fiscalizar os gastos públicos. Quem passa por aqui pode ver o andamento dos trabalhos de construção da Via Jaguari, corredor viário de pouco mais de 5 quilômetros, que vai ligar a região norte ao centro da cidade. E assim como acontece com o trabalho das equipes e de todo o maquinário, os custos e prazos dessa e outras obras poderão em breve ser acompanhados de perto pela população. É que a Câmara aprovou o projeto de lei que institui uma política de transparência nas obras públicas municipais. A proposta de autoria do vereador Tomás Henrique, assinada por mais 11 parlamentares, é criar uma relação de cooperação entre a administração pública e sociedade. Todas as informações ficariam disponíveis no site da Prefeitura. Olha, muitas vezes, né, o cidadão joseense, ao estar na rua, com seu carro, enfim, vivendo a cidade de São José dos Campos, ele se depara com uma obra. Que ali na obra você tem a placa com algumas informações a respeito da obra, mas não todas, né? E por vezes ele procura o vereador ou mesmo a prefeitura e pergunta para a gente: olha, vereador, eu queria saber um pouco mais sobre essa obra, quanto realmente está sendo gasto, atrasou agora, teve uma paralisação, por quê, o que está acontecendo? O artigo 2º do projeto detalha as informações que deverão constar no portal criado pela Prefeitura. Entre eles, o nome e CNPJ da empresa responsável, a finalidade da obra, data de início, previsão de entrega e possíveis prorrogações, além dos valores e custos e outros dados. Com isso, o vereador Tomás acredita que o município vai garantir a transparência das ações públicas, seguindo exemplos previstos na legislação, como o Portal da Transparência e a Lei de Acesso à Informação. Um portal de transparência da Prefeitura de São José dos Campos específico
para as obras públicas, para trazer certinho os dados da data de início, data de término, a empresa que está prestando o serviço, o motivo muitas vezes de um atraso, em que fase está a obra, enfim, todas essas informações que o cidadão joseense, como se trata de dinheiro público, ele tem que saber de uma forma mais fácil para que ele compreenda o que está acontecendo, como está sendo aplicado o dinheiro dele. Para esse economista, os modelos de gestão atuais exigem o acompanhamento da utilização do dinheiro público pela população. Por isso, a lei poderá trazer mais modernidade para a cidade. Modernamente, a gente faz uma aproximação do instrumento contratual e o portal de transparência. Isso tem que ter uma correlação direta, ou seja, hoje, qualquer temporalidade da execução do projeto, ela tem que estar direto no portal da transparência. Então, executou uma fase, a gente tem que subir para o portal de transparência. É isso que as boas práticas de administração pública contemporânea nos aconselha. Desde 2019, São José tem à disposição o GeoSanja, um sistema de geoprocessamento que permite a consulta e download de mapas do zoneamento e plano diretor. Através dele, também é possível ter acesso a informações de obras realizadas na cidade. O economista afirma que, a longo prazo, a disponibilidade dos dados terá impacto no comportamento do cidadão, que naturalmente irá assumir o papel de agente fiscalizador. O próprio princípio da transparência é um princípio novo, principalmente se tratar da administração pública brasileira. Agora, essa ferramenta, quer dizer, esse conjunto, né, de instrumentos, que são as leis, não só a nível federal, estadual, como também as municipais, ela amplia essa capacidade para que o cidadão ele tome a conscientização que é necessário fiscalizar. Para o vereador Tomás, autor do projeto, a aprovação da matéria é uma vitória para todos. Com o apoio da população, problemas detectados em obras em andamento poderão ser corrigidos, beneficiando toda a cidade. O que a gente vai cobrar é a constante atualização deste portal de transparência para que, caso o cidadão encontre um erro, né, alguma irregularidade ou algum possível problema na obra pública, ele vai acessar esse portal, ele vai ver se isso está relatado ou não pelo portal e vai poder, neste mesmo portal, fazer ali o relato do que ele diagnosticou nessa obra. Então, tudo isso está também dentro do escopo do nosso projeto para que o cidadão possa não só conferir as informações que o poder público oferece, mas também dar suas informações, dar a sua contribuição para que, quem sabe, um problema que ele viu, o poder público ainda não viu, possa ser corrigido na obra e também no site, que tem que estar sempre atualizado. A gente vai dar mais uma pausa, mas continue com a gente, porque na volta vamos te alertar sobre como manter seus dados em contas virtuais protegidos. O roubo de contas digitais tem crescido no país. Ainda tem uma reportagem sobre um projeto de lei que quer ampliar o número de CAPs adulto e infantil na cidade. A gente volta já. O Semana Legislativa está de volta e, para abrir esse bloco, a gente fala de um projeto aprovado de autoria do vereador Marcão da Academia que quer ampliar o número de CAPs adulto e infantil na cidade. Os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial. A ideia é que cada região do município seja contemplado como uma unidade. Os detalhes na reportagem. Em cada uma das portas fechadas, uma história diferente. São pessoas que procuram ajuda para vencer a dependência química. Só aqui no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, são mais de 30 atendimentos por dia. No CAPS AD, ele é um CAPS, né, voltado para a dependência química, então a procura ela pode ser espontânea. O paciente procura espontaneamente o tratamento, né, e passa por uma triagem de acolhimento e é feita a proposta terapêutica do tratamento dele. Os outros CAPs, a porta de entrada é a atenção básica. Então, os pacientes passam pela atenção básica, são encaminhados e o CAPs faz a busca ativa desses pacientes e direciona esses pacientes para os serviços de acordo com a necessidade de cada um. Nós temos pacientes que vão passar por médico,
por terapia individual, terapia em grupo, pode passar por oficinas, né, terapêuticas e até oficinas recreativas. Hoje são 4 unidades do CAPS na cidade: a Álcool e Drogas, a Infantil, a Centro-Norte e a Sul. Juntas, elas atendem mais de 3.500 pessoas por mês. Diante desse grande volume, um projeto de lei aprovado na Câmara quer ampliar o alcance desse serviço. De autoria do vereador Marcão da Academia, a proposta autoriza o Poder Executivo a implantar unidades regionais do CAPS. Com isso, cada uma delas poderá ter um centro de atenção para o público adulto e outro para o infantil. A gente viu a dificuldade, foi principalmente na pandemia, o quanto que cresceu na questão dos usuários, das pessoas que estão precisando desse tipo também de profissionais, né, que atendem nos CAPs. E a quantidade ainda de São José ela é pequena na quantidade da demanda que tem. Nós que participamos muito de conselhos municipais, principalmente da saúde, mostra essa demanda, esse crescimento, já foi pedido nos conselhos, né, bastante. Tem aqui o nosso documento, o nosso projeto de lei, para que a gente possa regionalizar, levar os CAPs adulto para várias regiões e também o infantil, que hoje o município só consta com um CAPs infantil e a demanda do nosso CAPs é muito grande. O parlamentar explica que a demanda na procura de atendimento psiquiátrico e psicológico tem sido cada vez maior, principalmente depois da pandemia. Por isso é preciso garantir o acesso mais efetivo ao atendimento. A gente que tem aqui trabalho com diversas áreas e trabalho com jovens, a gente também vê quanto que o jovem está precisando desse apoio, né? Dessa estrutura, desses profissionais. Então, nosso projeto ele visa aumentar o orçamento para que seja investido no trabalho psicossocial, que a gente possa levar os CAPs a todas as regiões do nosso município. Uma pesquisa realizada em 30 países, entre eles o Brasil, revelou números preocupantes sobre a piora da saúde mental durante a pandemia, sendo que 53% das pessoas tiveram algum comprometimento psicológico desde o surgimento da Covid-19. A maior parte dos relatos envolve ansiedade ou depressão. Esse psiquiatra explica que o agravamento de quadros foi consequência das mudanças drásticas de rotina, como o isolamento. Por isso, serviços como o CAPS se tornam ainda mais necessários para a ressocialização. Ele busca alcançar a melhora de qualidade de vida do paciente e muitas vezes tentar realmente inserir novamente esse paciente no âmbito social, porque a doença mental ainda, por mais que tenha melhorado, ainda existe um preconceito muito grande dentro da sociedade. E muitas vezes esses pacientes eles são estigmatizados dentro da sociedade. Então, o paciente fazendo um tratamento, ele melhorando não só com a medicação, mas com toda essa abordagem, fica mais fácil dele ter uma visão e estar dentro da sociedade interagindo melhor. Existe ainda a demanda que surge a partir de outros serviços públicos. Em casos mais graves, quando há abandono do lar, o primeiro contato é feito por meio da Secretaria de Apoio Social, que faz a abordagem das pessoas em condição de rua. A gente encaminha essa pessoa para um centro de referência. No centro de referência há toda uma triagem, todo um trabalho multidisciplinar inicial e a partir daí ou essa pessoa é oferecido a ela um recâmbio para que ela retorne à sua cidade de origem ou muitas vezes o acolhimento em um dos nossos abrigos municipais, né? Nesse trabalho todo que é feito durante essa triagem ou nos nossos acolhimentos, nos nossos abrigos, muitas vezes a gente acaba descobrindo ou a pessoa se reportando a um dos nossos técnicos que ela faz uso de algum tipo de droga lícita ou ilícita e às vezes ela pede um socorro dos nossos técnicos. É nesse momento, quando isso ocorre em alguma etapa de todo esse trabalho, quando a gente é notificado por aquele assistido, aquele acolhido, que ele precisa de ajuda nesse sentido, aí a gente faz o encaminhamento para o CAPS. Com a aprovação em plenário, agora o projeto de lei será levado à Secretaria de Saúde. Segundo o vereador Marcão, é preciso encontrar uma maneira de viabilizar a implantação dessas novas unidades para que toda a população possa se beneficiar. A nossa intenção aqui agora é ir conversar com a Secretaria de Saúde, porque é um orçamento que vai ter que ter para a construção. Você tem um custo, né? Então você vai ter que preparar esse orçamento para que no próximo ano eles consigam ampliar a questão da capacidade dos CAPs que já tem e os CAPs regionalizar.
Então, nós já estamos em discussão com a Secretaria de Saúde, já tem umas previsões boas das ampliações, e a gente aqui vai estar acompanhando sempre para trazer à população mais esse benefício que, através do nosso projeto de lei aqui, a gente conquista para a nossa cidade. E quem consegue ficar longe das tecnologias hoje, não é mesmo? Elas nos auxiliam em quase tudo e, às vezes, nos surpreendem com o que são capazes de fazer. Por conta da inteligência artificial, cada vez mais aprimorada, um computador já é capaz de mudar a nossa face, alterar a nossa voz, produzir textos que ninguém diria que é fruto de uma máquina. Tudo isso é legal, né? Mas também impõe uns limites e cuidados. É o que a gente te mostra agora na reportagem. Uma solução prática para todos os problemas vividos no trabalho. É assim que o Vinícius vê a inteligência artificial. Com ferramentas de geração de imagens e texto, o publicitário consegue dar vida a várias ideias de forma muito mais rápida. A inteligência artificial, ela ajuda muito a eu quebrar processos, né? Fazer processos muito mais rápidos, tanto para a parte de texto, que auxilia na criação de copies para dentro da rede social, auxilia a criação e interpretação de alguns textos para, assim, gerar alguns posts, querendo na parte de social media, e na parte de geração de imagem, até mesmo a ter ideias e ter referências novas para criar um projeto único. Aos poucos, o Vinícius vem se especializando nesse tipo de tecnologia. Para ele, a tendência é que, em breve, os profissionais que não utilizarem inteligências artificiais para acelerar processos percam espaço no mercado de trabalho. O profissional ele vai ter que se reinventar, vai ter que trabalhar com essas ferramentas. Eu acho que se ele deixar isso de acontecer, ele realmente vai ser uma pessoa que vai ficar obsoleta no mercado. Mas essa obsolescência ela é combatida quando você estuda e vai se aprofundar, porque a qualidade do serviço, as ferramentas, elas vão te dar melhores resultados se você já tem conhecimento na área, que se você estiver atuando. Essas ferramentas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e claro que com elas surgem também algumas dúvidas. As aplicações têm várias funcionalidades diferentes. Tem inteligências artificiais voltadas para geração de texto, de imagem, edição de vídeos, emulação de vozes, mas hoje a mais popular delas é o ChatGPT, porque ele funciona como uma plataforma, um diálogo. Então eu posso perguntar quais riscos a inteligência artificial oferece para o mercado de trabalho. Ele demora um pouquinho para responder, porque se trata mesmo de uma pergunta bem complexa. Primeiro, ele ressalta que a tecnologia pode proporcionar diversos benefícios, como automação de tarefas repetitivas, aumento da eficiência e tomadas de decisões mais precisas. Depois vem os pontos de atenção. O primeiro é a relação entre a automação e os empregos, que pode levar à substituição de trabalhadores. Na sequência, a desigualdade econômica, já que determinados setores da sociedade podem se beneficiar mais do que outros. Além disso, algumas profissões devem se tornar obsoletas. Para esse conselheiro da Ábria, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, o desafio será encontrar formas de evitar o fechamento de vagas de emprego sem frear o avanço dessas plataformas. O que é o discurso, tanto do que a gente ouve, tanto que a gente prega aqui na nossa startup, que usa inteligência artificial, no dia a dia, é de se prepare. Como não é um assunto que não vai voltar mais, a inteligência artificial faz parte do dia a dia, ela também só funciona se tiver uma interação inteligente. Uma interação mediana vai trazer um conteúdo mediano. Então, também parte do pressuposto que quem está interagindo com ela consiga trazer bons resultados. Tudo bem pensar, as grandes empresas vão conseguir fazer isso rapidamente e eliminar alguns cargos. Mas vão se criar outras coisas. E o especialista reforça: esse tipo de recurso já faz parte do nosso presente há muito tempo. Apesar da popularização ser recente, empresas já aplicam tecnologias semelhantes há alguns anos. Tem que ter um cuidado, tem que ter uma conversa, mas uma conversa muito ampla, não só voltada também para as grandes empresas, mas para o uso em geral, para o dia a dia. E também existe alguns países que discutem até a questão de como é que a inteligência artificial nas áreas especificamente. Então é uma conversa super complexa, já tem alguns movimentos de alguns países gerando a discussão é muito válida, para que tenha ali um refinamento nessas regras de uso, na regra de desenvolvimento da própria IA. Mas em algumas áreas a aplicação das IAs ainda não tem muita força.
A Tatiana tem uma editora de livros e afirma que, por enquanto, a relação entre leitor e escritor permanece intacta. Apesar de um universo de informações à disposição, as ferramentas ainda não conseguem contar histórias capazes de emocionar o público. Isso é uma coisa que a inteligência artificial não consegue romper, né? Não consegue transmitir essa emoção, transmitir esses sentimentos. E também ela não tem a questão da originalidade, porque ela está sempre baseada em algo que já existiu, que já foi criado, que alguém alimentou a máquina com aquelas informações. Mesmo assim, na hora de dar vida às palavras, ela não descarta o auxílio da tecnologia. Eu acho que pode ser uma ferramenta de pesquisa, pode ser uma ferramenta de inspiração. Então, você quer escrever sobre borboleta, você pode procurar lá tipos de borboleta e ela vai te dar vários tipos diferentes, por exemplo, né? Mas também precisa tomar cuidado com o tipo de pesquisa que é feita, porque não necessariamente ela vai te dizer a informação real. E a inteligência artificial também faz parte da gestão de uma cidade, e São José é exemplo disso. Fomos certificados como cidade inteligente, justamente pela integração de diversas tecnologias na rotina e organização dos espaços e órgãos públicos. A Câmara também está atenta ao assunto, e a inteligência artificial faz parte dos debates entre os vereadores. Uma regulamentação sempre ela é bem-vinda. Todos os campos que nós temos hoje que avançaram dentro da ciência, existe uma regulamentação. Então, eu creio que a inteligência artificial também ela deva seguir esse mesmo padrão e ter aí uma regulamentação bem feita, bem debatida entre a sociedade. Eu creio que vai ajudar bastante, sim. Ainda de acordo com o Legislativo, é importante que os parlamentares conheçam sobre a inteligência artificial para entender o impacto dessas ferramentas, principalmente nos mais jovens. Eu acredito muito que ela pode nos ajudar, mas, porém, é sempre bom a gente ter essa regulamentação, esses limites, até mesmo em termos de segurança, para a proteção aí, principalmente das crianças, dos adolescentes. E olha só, a gente já falou sobre inteligência artificial e alguns cuidados na hora de utilizar essas ferramentas. E a gente continua no tema de tecnologia para abordar os cuidados que a gente tem que ter com as nossas contas digitais. Os nossos dados nas redes sociais têm atraído golpistas. E só no ano passado o Brasil registrou uma tentativa de roubo de contas digitais por minuto. E o jeito de evitar as ações dos criminosos é se proteger. Praticamente a nossa vida está no celular. São fotos, registros telefônicos e até mesmo documentos e contas digitais. Uma comodidade que facilita muito, mas que também expõe um risco: a possibilidade de golpes e furtos de dados bancários e pessoais. Na verdade, eu fui comprar um tênis muito bonito. No começo eu até desconfiei um pouco dos valores, mas daí entrei em contato com a loja me respondeu. Fiz a compra, mas nunca recebi o tênis, estou esperando até agora. Num site de Instagram que vendia roupa, aí eu acabei comprando uma roupa e não deram a roupa e depois eu fui mandando mensagem e não responderam. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje os golpes estão aí, eles estão sofisticados demais e a gente que tem mais idade tem que ficar mais alento ainda, né? O roubo de contas é um dos crimes mais frequentes no país. A cada minuto, um brasileiro foi vítima de um golpe online. De acordo com uma pesquisa, 72% das fraudes registradas no ano passado envolveram o roubo de contas digitais no país. E a maior parte delas que foi registrada ocorreu por causa do uso de um celular, por causa que as pessoas acabavam acessando aplicativos maliciosos ou sites fraudulentos. E nas redes sociais, esses ataques também acontecem com frequência, como conta esse especialista em cibersegurança. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem se tornar influenciadores digitais. Então isso faz com que a gente abra a nossa rede social para qualquer pessoa. Porque quanto mais seguidores eu tiver, mais importante ou a sensação de mais importante eu passo a ter. Então, com isso, um cybercriminoso, uma vez que ele entra na sua rede, ele vai começar a entender o seu comportamento e o comportamento da rede. O que você posta, informações sobre sua família e, acredite,
boa parte das nossas senhas estão vinculadas a datas de nascimento ou nomes de familiares ou nomes de pet, data de nascimento de pet. Isso é muito comum no dia a dia. Então, um atacante, uma vez que ele está na sua rede, ele vai tentar estabelecer algum vínculo com você e vai ter acesso aos seus dados e à sua senha. E os criminosos também têm se atualizado com as novidades da tecnologia. A chegada da inteligência artificial também oferece um risco. Com a inteligência artificial surgiu um novo golpe, onde o criminoso, ele, de posse de qualquer áudio ou um vídeo de rede social, que as pessoas hoje em dia postam muito vídeo, né? Poucos segundos já é suficiente para a inteligência artificial simular um diálogo da pessoa, com a voz dela, com o timbre dela, tá? Frases inteiras ou até mesmo um diálogo da pessoa. E aí os criminosos usam isso para abordar amigos e parentes. E pedir dinheiro, simular alguma urgência, um problema de saúde, pagamento de conta, uma falsa venda, ou até mesmo pedir um dinheiro emprestado. Então, isso aí está já começando a se alastrar, então, as pessoas simulando o áudio da pessoa. O que nos torna vulneráveis na internet é que para usar algum aplicativo ou fazer compras e transações bancárias, é preciso ter uma conta digital. E uma vez que seus dados estão na rede e cadastrados, os criminosos podem se aproveitar da situação para ter acesso às informações. De uma forma geral, nós compartilhamos senha com aplicações. Isso acontece porque nós temos uma limitação de armazenamento de informação. A gente não consegue guardar senha para tudo. Até porque hoje em dia é senha para banco, senha para rede social, A, B, C, as senhas do trabalho. Então, com isso, a gente acaba compartilhando a nossa senha com várias outras aplicações que a gente utiliza. Isso inclui aquele site de jogo que você utiliza na internet, aquele blog que você se cadastra. E, normalmente, esses sites não possuem o nível de segurança que você tem numa rede social. E aí, uma vez que o atacante compromete esse site e vaza as senhas, a chance dele ter a senha de uma das suas redes sociais é muito grande. Uma dica para não ser porta de entrada desses crimes é evitar a internet gratuita de estabelecimentos públicos, porque o Wi-Fi significa que qualquer pessoa pode se conectar naquela rede. E para que todas essas facilidades não despertem o interesse de golpistas, o especialista traz outros cuidados. Bem, nós temos duas dicas básicas que são extremamente importantes. A primeira delas é, se você tem um perfil público, você não deve postar nada que seja pessoal, nada que seja privada. Por exemplo, eu tenho 3 filhos pequenos, eu não posso postar foto dos meus filhos pequenos numa rede social onde eu tenho um monte de estranhos. Da mesma forma, se eu tenho uma rede privada, eu tenho que restringir que nessa rede só pode ter acesso aquelas pessoas de confiança. Então, um perfil público adiciona mais pessoas e posto informação genérica. Então, essa é uma grande dica que as pessoas podem seguir. Uma outra é que todas as redes sociais possuem um segundo fator de autenticação. O que é isso? Quando você coloca a senha para entrar na rede social, ela pergunta para você colocar um código que ela te mandou via SMS, ou para você clicar em sim no seu aparelho telefônico, ou você verificar um e-mail que você recebeu. Isso cria mais uma camada de proteção. Se alguém descobrir a sua senha da rede social, ele vai precisar passar por mais essa camada, por mais essa barreira. E aí você consegue ter mais proteção nos seus acessos. E caso você foi vítima de um golpe ou teve os dados vazados, é possível recorrer à justiça. As primeiras providências mais básicas que ela tem que fazer é, primeiro, avisar parentes e amigos, de preferência pessoalmente, tá? Para mostrar que qualquer pedido que proveniente de alguém, supostamente em nome dela, não é ela. Segundo, avisar principalmente a instituição bancária, também pessoalmente, para que as providências sejam mais rápidas. Ir ao banco, procurar se identificar, tá? Documentar isso também é uma coisa muito importante. Em terceiro lugar, fazer um boletim de ocorrência, né? Para informar as autoridades policiais, também para poder gerar estatística para que as autoridades possam investigar. Muitas vezes são quadrilhas especializadas, né? Então, fazer o boletim de ocorrência é muito importante, tá? E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado aqui na nossa programação da TV Câmara. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, que é o Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram, segue a gente por lá, @TV Câmara SJC. Lá você também pode interagir com a gente, dar sugestões, mandar um comentário. Bom final de semana para vocês, até mais. Tchau!